Ver o carro partir em direção ao aeroporto sem mim foi como levar um soco no estômago, mas continuei acenando na calçada com um sorriso no rosto. Meu nome é Wilson Rocha, tenho 58 anos, sou viúvo há 4 anos e dono de algo que minha família usa como se fosse deles, mas esqueceram de um detalhe importante. Quem assina o contrato sou eu. Eles acham que sou apenas um pai velho e ultrapassado. Bom, apenas para resolver problemas e pagar contas. Mas esqueceram quem realmente construiu tudo que eles desfrutam sem nunca agradecer. E quando aquele carro virou a esquina levando minha filha, meu genro e meus netos para uma viagem da qual fui deliberadamente excluído, algo dentro de mim mudou para sempre. Eles queriam liberdade? Pois bem, eu ia dar a eles mais liberdade do que imaginavam. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou naquele domingo, há exatos 10 dias atrás. A casa estava cheia, do jeito que sempre ficava nos finais de semana. O cheiro de churrasco subia da churrasqueira que eu mesmo estava cuidando desde as 9 da manhã. Tinha picanha, linguiça calabresa, fraldinha e aquele cupim que é a paixão do meu neto mais velho, o Rafael. Eu acordei cedo. Passei no açougue do seu Mário para pegar as carnes já temperadas do jeito que gosto. Comprei pão francês quentinho, refrigerante, cerveja para a família. Arrumei a área da churrasqueira. Limpei a piscina que tinha ficado com algumas folhas da semana toda. Coloquei as cadeiras no lugar. Domingo é sagrado. Sempre foi o dia da família se reunir na minha casa, no meu quintal, aproveitando o que eu construí com o suor do meu trabalho. Minha filha, a Juliana, chegou por volta das 11h30 com o marido dela, o Marcelo e os 2 meninos. Meu filho mais novo, o Diego, apareceu logo depois com a namorada nova, uma tal de Amanda que mal olhava na minha cara. A mesa estava posta na área externa, aquela mesa grande de madeira de demolição que eu comprei no ano passado e que custou os olhos da cara. Guardanapos de papel, pratos, talheres, tudo organizado. Eu servia todo mundo, como sempre fiz. Trazia as carnes da churrasqueira, cortava, distribuía nos pratos, enchia os copos de refrigerante das crianças, abria cerveja para os adultos. É assim que sempre funcionou desde que minha esposa, a Sandra, faleceu. Eu me tornei pai, mãe, cozinheiro e anfitrião. E nunca reclamei, porque família é isso, não é mesmo? Você cuida dos seus, faz o possível e o impossível para que todos estejam bem, para que tenham conforto e segurança. Pai, senta um pouco. Você não para, disse o Diego enquanto mordia um pedaço de linguiça. Mas ele não se levantou para me ajudar a trazer a travessa de farofa que tinha ficado na cozinha. Deixa o pai, Diego. Você sabe como ele é, completou a Juliana com aquele tom de voz que ela vem usando há algum tempo. Um tom que parece carinhoso por fora, mas tem uma pontinha de condescendência, como se estivesse falando com alguém que não entende direito as coisas. Como se eu fosse um velho decrépito que precisa de atividades para se sentir útil. Finalmente me sentei. Minhas costas doíam um pouco, é verdade. Não sou mais o mesmo de quando tinha 30 anos e jogava futebol todo sábado. O joelho esquerdo reclama quando carrego peso e o ombro direito nunca mais foi o mesmo depois daquela bursite que peguei no trabalho. Mas minha cabeça continua afiada. Eu gerencio a oficina mecânica que abri há 25 anos. Cuido das finanças, pago as contas em dia, administro os funcionários e ainda sobra tempo para cuidar da minha família. Ou pelo menos era isso que eu achava que estava fazendo. Foi quando o assunto surgiu. O Marcelo, meu genro, pigarreou alto e deu uma cotovelada de leve na Juliana, como quem diz, vai lá, conta logo. Então, pai, a gente tem uma novidade para te contar. Começou a Juliana com um sorriso no rosto. Meu coração de pai disparou na hora. Pensei que fosse um neto a caminho, ou talvez uma promoção no emprego dela. Olhei para ela com aquela expectativa que só pai tem. A gente decidiu fazer uma surpresa para as crianças. Vamos levar todo mundo para a Disney nas férias de julho. Meu rosto se abriu num sorriso enorme. Sempre sonhei em ver meus netos conhecendo aquele lugar mágico.
A Sandra e eu prometemos que um dia levaríamos toda a família, mas o tempo passou rápido demais, e ela se foi antes de realizarmos esse sonho juntos. Que maravilha, filha! Exclamei, já fazendo contas mentais. Preciso ver onde está meu passaporte. Acho que venceu faz uns 2 anos, mas se a gente se organizar direitinho, consigo renovar com urgência. Quanto tempo a gente tem? O silêncio que desceu sobre aquela mesa foi pesado, constrangedor. Sabe aquela sensação quando o ar fica denso e você sente que algo está errado? Foi exatamente assim. O barulho dos talheres parou. O Diego olhou para o prato com uma atenção exagerada. O Marcelo coçou a nuca e a Juliana soltou aquele suspiro longo. Aquele suspiro de quem precisa dar uma notícia desagradável para alguém que não vai entender direito. Então, pai, ela começou esticando a mão para tocar na minha, que estava sobre a mesa. A gente pensou muito sobre isso, sabe? Mas essa viagem vai ser num ritmo bem puxado. Puxado? Perguntei sentindo meu sorriso começar a derreter. Como assim puxado? Eu caminho todo dia no parque, Juliana. Faço meus exercícios. O médico disse que minha pressão está controlada. Eu sei, pai, eu sei. O senhor se cuida bem para a sua idade. Mas Disney é outra coisa completamente diferente. São quilômetros e quilômetros de caminhada todo dia. Filas intermináveis debaixo do sol escaldante da Flórida. Montanhas russas que chacoalham tudo. A gente quer que as crianças aproveitem ao máximo, entende? Ficar voltando para o hotel para o senhor descansar ia atrapalhar o ritmo do grupo. Seria muito cansativo para o senhor. Senti minha garganta apertar. Aquilo não era sobre cansaço. Eu sabia muito bem o que era. Eu não preciso ir nos brinquedos radicais, filha. Argumentei tentando manter a voz firme. Posso ficar segurando as mochilas, tirando fotos da família. Posso sentar num banco tomando uma Coca-Cola enquanto vocês se divertem. Eu só queria ver a carinha dos meninos vendo o castelo da Cinderela. Sua mãe sempre sonhou com isso. O Marcelo se intrometeu com aquela voz de quem se acha o dono da razão. Aquela voz que sempre me irritou profundamente. Seu Wilson, o senhor precisa entender. É uma viagem planejada para os jovens se divertirem, para ter liberdade de ficar até meia-noite nos parques, de correr de um lado para o outro. Se o senhor for, a gente vai ficar preocupado o tempo inteiro. Será que a pressão do seu Wilson subiu? Será que ele está com dor nas costas? O senhor acabaria sendo uma preocupação desnecessária. Ele não disse a palavra peso, mas ela ficou ali, pairando no ar entre a travessa de carne e o pote de farofa. Invisível. Mas todo mundo sentiu. Olhei para o Diego buscando algum tipo de apoio. Ele sempre foi meu menino mais sensível, aquele que chorou quando a mãe morreu e ficou abraçado comigo a noite inteira. Diego, chamei com a voz embargada. Ele deu de ombros sem me olhar nos olhos. Pai, a Juliana tem razão. É melhor o senhor ficar aqui tranquilo. A gente faz videochamada todo dia. Eu prometo. Vai ser melhor para a sua saúde. Engoli em seco. A comida, que minutos atrás cheirava tão bem, agora me dava náusea. Eles não estavam preocupados com minha saúde. Eles queriam era liberdade. Não queriam o velho atrapalhando o ritmo deles. Não queriam ter que andar mais devagar. Não queriam ter que voltar cedo para o hotel. E o pior de tudo, a pior parte dessa história toda, era que eles tinham planejado tudo isso pelas minhas costas. Passagens compradas, hotéis reservados, tudo acertado. O dinheiro que eu deposito religiosamente na conta da Juliana todo mês para ajudar com as despesas, o dinheiro que eu dei de presente para o Diego comprar aquele carro usado dele, certamente estava financiando pelo menos uma parte daquela viagem. E a oficina, pai? Perguntei, mudando de assunto para não ter um chilique na frente deles. Você ia ficar com a chave para dar uma olhada lá enquanto eu viajo no feriado prolongado do mês que vem, não ia? Ah, sobre isso. A Juliana se animou toda. Como a gente vai gastar bastante na Disney, pensamos em não pegar a responsabilidade da oficina agora. Mas no final do ano com certeza ajudamos. Aliás, pai, a gente estava pensando que a oficina precisa de uma reforminha na área de espera dos clientes.
O Marcelo conhece um designer de interiores ótimo. Depois que a gente voltar da viagem, a gente vê isso, tá? O senhor banca o material e a mão de obra e a gente supervisiona tudo. Olhei para ela. Depois olhei para o Marcelo, que já estava atacando outra linguiça como se nada tivesse acontecido. Eles queriam a viagem dos sonhos sem o pai velho, mas queriam que o pai velho pagasse pela reforma da oficina que eles mesmos usam, quando os carros deles quebram e nunca pagam nada pelo conserto. Eu era útil quando era banco, quando era mecânico de graça, quando era a carteira ambulante da família. Mas para a diversão, para as memórias, para as fotos que iam encher o Instagram deles, eu era velho demais, era cansado demais. Entendi, disse eu com a voz baixa e controlada. Vocês têm razão. Eu realmente ia ficar muito cansado. Melhor ficar aqui mesmo. Eles relaxaram visivelmente. Era como se um peso tivesse saído das costas deles. O clima tenso se dissipou num instante. Voltaram a rir, a falar sobre o Mickey, sobre compras em outlets, sobre o dólar que estava alto, mas valia a pena, sobre qual parque iam visitar primeiro. Eu continuei sentado ali, sorrindo aquele sorriso automático que a gente aprende a dar quando o coração está partido. Mas a educação não permite fazer escândalo. Terminei de comer em silêncio, mastigando sem sentir gosto, ouvindo os planos detalhados de uma viagem da qual eu tinha sido cuidadosamente excluído. Hoje cedo, a exatas 3 horas, o Uber chegou para buscá-los. Eu ajudei a colocar as malas no porta-malas. Verifiquei se tinham colocado os carregadores de celular, se os documentos estavam todos na mochila, se tinham levado remédio para enjoo. Fui o pai atencioso até o último segundo, mesmo sabendo que eles tinham me descartado como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração nova. Tchau, vovô. Traz um chaveiro do Mickey para mim, gritou o Rafael inocente sem entender a crueldade dos adultos ao seu redor. Pode deixar, campeão, respondi beijando a testa dele. A Juliana me deu um abraço rápido e protocolar. Fica bem, pai. Qualquer coisa, liga para o tio Ademir da esquina. A gente entra em contato quando pousar em Miami. Ah, e não esquece de ir na oficina todo dia, tá? Já que o senhor vai ter bastante tempo livre agora, pode aproveitar para organizar a papelada que está acumulada lá. Pode deixar, filha. Vão com Deus. E foi exatamente assim que cheguei neste momento. O carro virou a esquina e sumiu. O silêncio da rua desceu sobre mim como uma coberta pesada. Entrei em casa e fechei o portão. A casa estava vazia demais, silenciosa demais. Olhei para as fotos penduradas na parede da sala. Eu e a Sandra no dia do nosso casamento. Os meninos pequenos no parque. A foto da oficina no dia da inauguração. Caminhei até o meu escritório. Um cantinho pequeno da casa onde guardo todos os documentos importantes. As contas a pagar, os contratos, as escrituras. Sentei na minha cadeira giratória velha e respirei fundo. A tristeza estava lá, pesada no peito. Dói ser descartado pelos próprios filhos. Dói perceber que você se tornou conveniente apenas nas horas de necessidade e inconveniente nas horas de alegria. Mas junto com a tristeza, algo novo começou a crescer dentro de mim. Não era raiva, não exatamente. Era uma clareza cristalina. Eles acham que minha vida acabou. Acham que agora eu só sirvo para pagar boletos, consertar carros de graça e esperar a morte chegar sentado na frente da televisão assistindo o jornal. Eles se esqueceram completamente de quem eu sou. Esqueceram que antes de ser pai e avô, eu fui o Wilson Rocha que começou como ajudante de mecânico aos 16 anos de idade. O Wilson que juntou dinheiro centavo por centavo para abrir a própria oficina. O Wilson que negociou com fornecedores difíceis, que enfrentou fiscais da prefeitura, que trabalhou 18 horas por dia durante anos para construir um patrimônio sólido. Eles esqueceram que o nome na escritura da oficina não é Juliana e Diego Rocha. O nome é Wilson Rocha, proprietário único. Abri a gaveta de aço com a chave que fica sempre comigo, pendurada num chaveiro discreto. Tirei a pasta verde onde guardo os documentos mais importantes. Lá estava ela, a escritura da oficina.
O imóvel que eu comprei há 20 anos quando finalmente saí do aluguel. Um galpão bem localizado numa avenida movimentada, com estacionamento para 10 carros, equipamentos modernos, 3 elevadores automotivos, ferramentas de primeira linha. Passei a mão pelo papel texturizado. Lembrei da frase da Juliana: essa viagem é para os jovens. E a outra frase, aquela que me cortou por dentro: depois a gente vê a reforma. O senhor banca. Meus olhos foram até o telefone fixo em cima da mesa, um aparelho antigo que eles vivem dizendo para eu jogar fora porque ninguém usa mais telefone fixo nos dias de hoje. Mas ele funciona perfeitamente, e eu tenho uma agenda de contatos que vale ouro. Lembrei do Joaquim Tavares, um empresário do ramo de autopeças que vive me procurando há mais de um ano. Ele quer expandir os negócios dele, abrir uma loja grande de autopeças com oficina anexa, e já me fez 3 propostas diferentes para comprar meu ponto. Todas as vezes eu disse não. É para os meus filhos, eu sempre falava. É o patrimônio da família. Mas família, eu percebi naquele momento, família é quem cuida, quem respeita, quem valoriza. Família não é quem te descarta. E ainda pede para você bancar reforma enquanto está sendo excluído das memórias que serão construídas. Se eu sou velho demais para a Disney, talvez eu seja velho demais para manter uma oficina que me dá tanto trabalho e preocupação. Talvez eu precise transformar esse patrimônio em dinheiro líquido para fazer o que eu bem entender com ele, sem pedir opinião de ninguém. Peguei o telefone. O peso dele na minha mão parecia mais significativo do que nunca. Disquei o número que eu tinha anotado numa agenda antiga, daquelas de capa dura com abas alfabéticas. Tocou 3 vezes. Autopeças Tavares, bom dia, atendeu uma voz feminina. Bom dia. Aqui é o Wilson Rocha, da oficina Rocha Motors. O Joaquim está? Seu Wilson. Que surpresa. Ele está sim, mas está numa reunião. É urgente? Diga para ele que estou ligando para aceitar a proposta. Ele vai entender. Houve um silêncio do outro lado. Depois a moça gaguejou. Espera só um minutinho, seu Wilson. Eu espero sim. A musiquinha irritante de espera começou a tocar. Enquanto esperava, olhei pela janela do escritório. O dia estava lindo, um céu azul sem nuvens, o sol brilhando forte. Meus filhos deviam estar agora no aeroporto, talvez já na fila do check-in, animados, tirando fotos para postar nas redes sociais antes de embarcar. Eles não faziam a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Wilson. A voz do Joaquim soou ao telefone ofegante. Minha secretária disse que você ligou para aceitar a proposta. É verdade? Respirei fundo. Aquele ar pesado de domingo tinha desaparecido completamente. Agora eu respirava oxigênio puro. Ar de liberdade. É verdade sim, Joaquim. Aconteceu uma coisa aqui que me fez repensar meus planos. Sabe aquela proposta que você me fez mês passado? Lembro muito bem, Wilson. Propus um valor justo acima do mercado pela localização estratégica da sua oficina. Pois é. Meus filhos viajaram hoje. Tenho 15 dias sozinho aqui. Quero vender, mas tem que ser rápido. Quero tudo resolvido, contrato assinado e dinheiro na conta antes do avião deles pousar na volta. Do outro lado da linha, eu praticamente senti o sorriso do Joaquim se abrindo. Wilson, meu amigo, você acabou de fazer o meu dia, o meu mês e provavelmente o meu ano. Considere fechado. Vou aí agora mesmo com meu advogado. Podemos assinar um contrato de intenção de compra hoje e fechar a escritura definitiva até o final da semana. O dinheiro entra na sua conta na hora da assinatura no cartório. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o aparelho por alguns segundos. Não houve arrependimento. Não houve dúvida. Apenas uma sensação crescente de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão pensando exclusivamente em mim. O silêncio da casa não era mais opressor. Era libertador. Eles foram para a terra da fantasia, achando que o velho ia ficar aqui em casa esperando ordens. Eu fiquei no mundo real. E no mundo real, quem tem o poder é quem tem a propriedade. Levantei da cadeira e fui fazer um café bem forte. Ia precisar de energia para o que viria a seguir. O jogo tinha acabado de virar, e dessa vez as regras eram minhas.
A campainha tocou exatos 40 minutos depois. O Joaquim Tavares sempre foi pontual, uma qualidade rara hoje em dia. Abri o portão e lá estava ele com a pasta de couro marrom debaixo do braço e um sorriso que não conseguia esconder. Ao lado dele, um homem mais jovem de terno cinza, provavelmente o advogado. Wilson, meu velho amigo, disse o Joaquim apertando minha mão com força. Finalmente você viu a luz. Entra, Joaquim. O café está passando. Eles se acomodaram na mesa da cozinha. Servi café fumegante em xícaras de porcelana e coloquei um pedaço de bolo de milho que eu tinha feito no sábado. Enquanto o advogado abria a pasta e começava a tirar papéis, eu fechei os olhos por um breve momento. A casa estava em silêncio absoluto, sem gritos de criança, sem televisão ligada em desenho animado, sem a Juliana reclamando de alguma coisa. Era só eu, o Joaquim, o advogado e uma decisão de centenas de milhares de reais. Wilson, vamos direto ao ponto, começou o Joaquim depois de tomar um gole do café. A minha proposta continua a mesma que fiz mês passado. Na verdade, vou até melhorar um pouquinho, porque sei que você está decidido e eu não quero perder essa oportunidade. Ele tirou uma folha impressa da pasta e colocou na minha frente. Eram números. Números grandes. Números que representavam 25 anos de trabalho duro, de madrugadas acordado, de fins de semana trabalhando, de joelhos machucados embaixo de carros, de mãos sujas de graxa. Olhei para os valores por um longo tempo. Você paga à vista? Perguntei mantendo a voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. À vista, Wilson. Transferência bancária no momento da assinatura da escritura pública. Sem financiamento, sem burocracia de banco, sem enrolação. Eu tenho o dinheiro aplicado esperando por esse negócio. É só você aceitar que a gente marca o cartório ainda essa semana. A palavra aceitar ecoou na minha cabeça. Lembrei da frase do Marcelo. Seria uma preocupação desnecessária. Lembrei da Juliana falando da reforma. O senhor banca. Como se eu fosse um banco, não o pai dela. Como se meu propósito fosse exclusivamente financiar a vida confortável deles. E a oficina fica no nome de quem exatamente? Perguntei, apenas para confirmar o óbvio. No meu nome e da minha empresa. Você sai completamente do negócio. Sem sociedade, sem porcentagem, sem vínculo nenhum. Você recebe o dinheiro e eu assumo tudo. Funcionários, equipamentos, contratos, clientes, o ponto comercial, tudo. Você fica livre, Wilson. Livre para fazer o que quiser com o dinheiro. Livre. A palavra tinha um gosto doce na boca. Quando foi a última vez que eu me senti realmente livre? Livre de obrigações, livre de cobranças, livre de ser a solução para os problemas de todo mundo? Olhei para a janela da cozinha. Dava para ver o quintal, a churrasqueira que tinha sido palco daquele almoço devastador. Pensei em todas as vezes que deixei de comprar algo para mim para investir na oficina. Pensei em quantos sábados e domingos eu passei lá resolvendo emergências enquanto meus filhos estavam na praia, no shopping, se divertindo. Eles nunca me viram como sócio. Nunca me viram como alguém que estava construindo algo para eles. Me viram como o mecânico, o cara que conserta carro de graça, o cara que está sempre disponível para resolver pepino. Joaquim, disse eu virando para encará-lo. Durante 25 anos, eu coloquei meu suor naquela oficina. A Sandra morreu há 4 anos, e eu continuei tocando tudo sozinho, mantendo o negócio funcionando, garantindo que meus filhos tivessem onde cair mortos se precisassem. Eu preservei o patrimônio, multipliquei o que comecei, mas sabe o que eu ganhei em troca? O Joaquim ficou em silêncio, respeitoso. Ganhei a invisibilidade. Respondi sentindo a verdade daquelas palavras queimar na língua. Eles acham que eu não aguento mais o ritmo da vida. Acham que eu sou velho, ultrapassado, cansado. Foram para a Disney, Joaquim, e me deixaram aqui como se eu fosse um peso morto. E sabe qual é a parte mais cômica? Continuei, sentindo uma mistura de tristeza e revolta. Se eu cobrasse pelo que já consertei de graça nos carros deles ao longo dos anos,
Eles não teriam nem dinheiro para pagar a passagem de ônibus até o aeroporto, quanto mais passagem de avião para Orlando. Voltei a olhar para os papéis. Meus olhos percorreram as cláusulas do contrato. Era um contrato limpo, direto, sem armadilhas. Nesse exato momento, meu celular tocou na mesa. Era uma videochamada. O nome que apareceu na tela foi Juliana. Respirei fundo, coloquei meu melhor sorriso de pai bobo e atendi. O Joaquim e o advogado permaneceram imóveis, entendendo intuitivamente que aquilo era um momento delicado. Oi, pai. A voz da Juliana soou abafada. Ao fundo, dava para ouvir o barulho característico de aeroporto. Estamos na sala VIP esperando o embarque. Ela girou a câmera do celular para me mostrar o Marcelo sentado numa poltrona de couro tomando cerveja importada e as crianças comendo salgadinhos. O luxo que eles tanto gostam e que nunca pagam do próprio bolso. Que chique, filha. Está tudo correndo bem? Perguntei mantendo o tom casual. Tudo ótimo, pai. Só liguei para confirmar se o senhor trancou bem o portão de casa quando a gente saiu. E outra coisa, pai. Não esquece que o Rodrigo da autoelétrica vai passar na oficina amanhã de manhã. Ele vai trazer aquele sensor que o senhor encomendou semana passada. O senhor precisa estar lá para receber, tá? Olhei para o Joaquim sentado na minha frente, para os papéis da venda espalhados na mesa, e segurei uma vontade imensa de rir. Eles estavam indo para o outro lado do mundo e ainda assim me davam ordens. Ainda assim me tratavam como funcionário. Pode deixar, Juliana. Eu cuido de tudo, como sempre. Ai, pai, o senhor é uma bênção. Olha, vou ter que desligar. Estão chamando nosso voo. Beijo grande. Ah, e descansa, viu? Aproveita que a casa está vazia para dormir até tarde, ver seus programas na televisão. A gente liga quando chegar em Miami. Tchau, pai. A tela ficou preta. Coloquei o celular na mesa com delicadeza. Dormir até tarde. Era isso que eles esperavam de mim. Que eu hibernasse até eles voltarem e precisassem de mim novamente. Joaquim, chamei. Tenho uma condição para fechar esse negócio. Qual, Wilson? A oficina tem equipamentos, ferramentas, móveis, computadores, tudo. Eu quero vender tudo junto? Sem problema nenhum. Estou comprando o negócio completo, porteira fechada. Quanto mais equipado vier, melhor para mim. Ótimo, porque eu não quero ter trabalho de retirar nada de lá. Não quero levar uma chave de fenda, um alicate, nada. Quero sair de mãos limpas dessa história. E tem mais uma coisa. Quê? Eu quero que a transferência da oficina para o seu nome seja registrada ainda essa semana, antes deles voltarem. Quero que quando meus filhos pousarem em solo brasileiro, a oficina já seja sua oficialmente. O Joaquim sorriu. Um sorriso de compreensão. Wilson, você está decidido mesmo, não está? Estou mais decidido do que nunca estive na minha vida toda. Se eles acham que sou velho demais para aproveitar a vida com eles, então talvez eu seja velho demais para manter um negócio que me prende 7 dias por semana. Peguei a caneta que o advogado tinha colocado ao lado dos papéis. Era uma caneta pesada, dourada, daquelas caras. Quando podemos ir ao cartório assinar a escritura definitiva? O advogado folheou uma agenda. Se o senhor assinar esse contrato preliminar agora, eu consigo agendar o cartório para quinta-feira de manhã. É tempo suficiente para preparar toda a documentação. Quinta-feira, repeti mentalmente. Meus filhos estariam no 3º dia de parque, provavelmente tirando foto com o Pateta, completamente alheios ao fato de que a oficina que eles consideram herança garantida estava sendo vendida. Assinei o papel com caligrafia firme. Wilson Rocha, o nome que construiu aquele negócio do zero e que agora tinha o poder e o direito de vendê-lo. Está feito, disse devolvendo a caneta. O advogado guardou o documento como se fosse uma relíquia. O senhor tem certeza que não quer avisar sua família antes? Perguntou Joaquim com genuína preocupação. Avisar? Eles me avisaram quando decidiram me excluir da viagem? Eles me consultaram quando determinaram que eu era velho demais para me divertir? Não, Joaquim. Eles tomaram a decisão deles baseada no que achavam que era melhor para eles. Estou tomando a minha decisão baseada no que é melhor para mim. O Joaquim se levantou e estendeu a mão.
Prazer fazer negócio com um homem de palavra, Wilson. Quinta-feira às 9 da manhã no cartório do campus, pode ser? Pode ser. Estarei lá. Depois que eles saíram prometendo ligar assim que a documentação estivesse pronta, fiquei sozinho na cozinha. O café tinha esfriado nas xícaras. Os papéis que o Joaquim deixou comigo como cópia do contrato estavam empilhados na mesa. Peguei a folha de cima e olhei novamente para o valor da venda. Era dinheiro suficiente para viver tranquilo pelo resto da vida. Era dinheiro para viajar se eu quisesse, para comprar um apartamento menor e mais prático, para investir e viver de renda. Era liberdade em forma de números numa conta bancária. Subi para o meu quarto e abri o armário. No fundo, numa caixa de sapatos velha onde guardo documentos antigos, encontrei o que procurava. As chaves da oficina. Eram 3 chaves num chaveiro de metal já gasto pelo tempo. Uma era do portão principal, outra do escritório e a terceira do almoxarifado. Segurei as chaves na mão. Elas pesavam mais do que deveriam. Pesavam anos de trabalho, de sacrifício, de sonhos. Lembrei do dia que inaugurei a oficina. A Sandra estava lá, bonita com aquele vestido azul que ela adorava. Os meninos eram pequenos, correndo pelo galpão vazio, empolgados com o novo negócio do pai. Eles ajudaram a enfeitar com bandeirinhas coloridas. Fizemos um churrasco para os amigos e conhecidos. Foi um dia feliz, mas as crianças crescem. As pessoas mudam e às vezes a gente descobre que aquilo que construímos com tanto amor virou apenas mais uma coisa que os outros acham que tem direito. Eu não sou de ferro. Eu amo meus filhos. Mas amor de pai também tem limite. E desrespeito, esse sim, corrói até as fundações mais sólidas. Eles não me deixaram apenas para trás nessa viagem. Eles me subestimaram. E esse foi o erro fatal deles. Olham para mim e veem um velho de 58 anos que conserta carro. Esqueceram que esse velho negociou com fornecedores difíceis, enfrentou concorrência desleal, sobreviveu a crises econômicas, tocou um negócio sozinho depois que a esposa morreu. Esqueceram que eu tenho uma mente afiada, tenho experiência de vida e agora vou ter dinheiro na conta. Fui até o computador do escritório e liguei. É um computador básico, nada sofisticado, mas serve perfeitamente para o que preciso. Abri o navegador e digitei cruzeiros marítimos para a terceira idade. Depois apaguei a parte de terceira idade. Digitei apenas cruzeiros de luxo América do Sul. Apareceram várias opções. Navios enormes, suítes com varanda, roteiros incríveis. Vi pacotes que passavam por Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Este, Ilhas Malvinas. Vi o preço. Era caro, muito caro para o Wilson de ontem, aquele que economizava cada centavo pensando no futuro dos filhos. Mas para o Wilson de quinta-feira, aquele que terá o dinheiro da venda na conta, seria perfeitamente possível. Pensei na ironia. Eles foram para a Disney, o lugar onde adultos fingem ser crianças. Eu iria conhecer lugares reais, com história de verdade, sem fantasias de plástico. Mas antes de planejar viagens, eu tinha uma missão. Precisava ir até a oficina pela última vez como proprietário. Não para chorar nem para me despedir das ferramentas. Precisava ir lá para garantir que tudo estava em ordem antes de entregar as chaves para o Joaquim. Peguei o telefone e liguei para o Mário, meu mecânico de confiança há mais de 15 anos. Mário, boa tarde. É o Wilson. Preciso que você vá até a oficina amanhã cedo. Tenho uma notícia para dar para você e para a equipe. Notícia boa ou ruim, chefe? Depende do ponto de vista, Mário. Para mim está sendo libertadora. Nos vemos amanhã às 8. Desliguei. Enquanto desligava, olhei para a foto da família na parede. Estávamos todos sorrindo na frente da oficina, logo depois da reforma que fiz há 3 anos. Eu estava no meio, com os braços em volta dos meus filhos. Parecia uma família unida e feliz. Aproveitem a Disney, sussurrei para a foto, porque quando vocês voltarem vão descobrir que o pai velho e cansado tomou as rédeas da própria vida. A noite caiu devagar. Fiz um sanduíche simples para o jantar, tomei um chá de camomila e sentei na varanda olhando as estrelas.
O céu estava limpo, bonito. Pensei na Sandra. Imaginei o que ela diria se estivesse aqui. Provavelmente ela me daria um tapa na nuca e diria: Wilson, você demorou demais para acordar. Ela sempre foi mais espevitada do que eu nessas questões de família. Sempre soube quando alguém estava se aproveitando. Sorri sozinho ali no escuro. Sandra, meu amor, onde quer que você esteja, acho que finalmente aprendi a lição. Amanhã seria um dia importante. O último dia da oficina ainda ser minha, e o primeiro dia do resto de minha nova vida. Acordei cedo, antes das 6 da manhã, sem precisar de despertador. A ansiedade me acordou. Tomei banho, me arrumei e saí de casa às 7h30. A cidade estava começando a acordar. Padarias abrindo, ônibus passando cheios de trabalhadores. O sol nascendo tímido no horizonte. Dirigi até a oficina pela rua que percorro há 25 anos. Cada esquina, cada semáforo, cada buraco no asfalto, eu conheço de cor. Estacionei na frente e fiquei alguns minutos apenas olhando. A placa grande na fachada. Rocha Motors. As letras já estavam desbotadas, precisando de uma reforma. Reforma que a Juliana queria que eu pagasse para deixar bonito para eles usufruírem. Entrei. O cheiro característico de óleo e graxa invadiu minhas narinas. É um cheiro que para muitos é desagradável, mas para mim sempre foi o cheiro do trabalho honesto, do sustento da família. O Mário já estava lá, junto com o Rodrigo, o Jorge e o Alemão, os 3 mecânicos que trabalham comigo há anos. Bom dia, chefe. Cumprimentaram em coro. Bom dia, rapazes. Sentem aqui, preciso conversar com vocês. Sentamos naquelas cadeiras velhas de plástico que ficam na área de espera dos clientes. Fiz questão de desligar o rádio que sempre fica tocando música sertaneja. O silêncio deixou todos tensos. Pessoal, não vou enrolar. Vendi a oficina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 4 pares de olhos arregalados me encararam em choque. O Mário foi o primeiro a reagir. Chefe, o senhor tá brincando, né? Não estou brincando, Mário. Vendi para o Joaquim Tavares. Ele vai transformar aqui numa loja de autopeças com oficina anexa. O registro da venda sai essa semana. Por quê, chefe? Perguntou o Jorge com a voz embargada. A gente fez alguma coisa errada? Não, rapazes. Vocês são os melhores funcionários que eu poderia ter. O problema não é com vocês. É uma decisão pessoal minha. O Alemão, que é o mais velho da turma, coçou a barriga e falou devagar. Isso tem a ver com a família, não tem, seu Wilson? Tem sim, Alemão. Tem a ver com prioridades, com aprender que a gente não pode passar a vida inteira abrindo mão de si mesmo em nome de gente que nem valoriza. Expliquei para eles, sem entrar em todos os detalhes íntimos da história, que tinha chegado a um ponto da minha vida em que precisava mudar de rumo, que a oficina, que foi meu sonho por décadas, tinha se tornado um fardo. E vocês? Perguntou o Rodrigo ansioso. O que vai ser da gente? O Joaquim já garantiu que vai manter todos vocês. Ele precisa de uma equipe experiente e competente. Falei bem de cada um de vocês. Os salários vão ser mantidos, e ele ainda prometeu dar um aumento para quem ficar. Ninguém vai perder o emprego por causa da venda. Eles respiraram aliviados. Mas a tristeza ainda estava estampada nos rostos. Não vai ser a mesma coisa sem o senhor aqui, chefe, disse o Mário. Eu sei, Mário. Mas tudo na vida muda. E as mudanças, por mais assustadoras que sejam, às vezes são necessárias. Passei o resto da manhã organizando papelada, separando documentos pessoais dos documentos da empresa, fazendo um inventário mental de tudo que estava deixando para trás. Cada canto daquele galpão tinha uma história. A bancada de ferramentas onde passei incontáveis horas desmontando motores. O escritório pequeno onde fechei negócios e cuidei da papelada. A área de espera onde conversei com centenas de clientes ao longo dos anos. O telefone tocou por volta das 11. Era o advogado do Joaquim confirmando que quinta-feira às 9 estava tudo certo no cartório. Perfeito. Estarei lá. Confirmei. Quando desliguei, olhei ao redor mais uma vez. Não senti remorso. Senti alívio. Como se estivesse tirando uma mochila pesada das costas.
Meu celular vibrou. Era mensagem no grupo da família. Vovô, estamos chegando em Miami. Era o Rafael, meu neto. Logo veio um vídeo da Juliana mostrando o aeroporto, todo mundo animado, cansado da viagem, mas empolgado. Que ótimo, pessoal. Aproveitem muito, digitei de volta. Aqui está tudo sob controle. Sob controle. Eles não faziam ideia de quão sob controle as coisas estavam. Terminei de organizar o que precisava na oficina por volta das 3 da tarde. Tranquei tudo, dei uma última olhada e fui embora. Na quinta-feira, voltaria apenas para entregar as chaves. Os dias seguintes foram estranhos. A casa silenciosa, sem a correria de netos, sem a filha ligando pedindo favor, sem o filho aparecendo para almoçar de graça. Apenas eu e meus pensamentos. Na quarta-feira, véspera da assinatura da escritura, recebi uma ligação inesperada. Era o Ademir, irmão da Sandra, que mora em Curitiba. Wilson, como você está? Estou bem, cunhado. E você? Estou bem também. Olha, liga para a Juliana, por favor. Ela tentou me ligar mais cedo e não consegui atender. Deve ser importante. Achei estranho. Importante. Em plena viagem. Obrigado por avisar, Ademir. Vou ligar para ela. Desliguei e imediatamente meu coração começou a bater mais forte. Será que tinha acontecido alguma coisa? Liguei para a Juliana. Ela atendeu no terceiro toque. Pai, finalmente. Aconteceu alguma coisa? Estão todos bem? Estamos todos bem, pai. Relaxa. É que a gente está com um probleminha aqui. Um probleminha. Que tipo de probleminha? É que o cartão do Marcelo deu limite e o meu também. A gente quis comprar umas coisas numa loja aqui e não passou. O banco bloqueou por segurança, porque estamos fora do país. Entendi o que vinha a seguir antes mesmo dela terminar de falar. E o senhor consegue fazer uma transferência para a conta do Diego? Só uns 3.000 reais para garantir as compras e os jantares dos próximos dias? Amanhã a gente resolve com o banco. 3.000 reais. Eles estavam na Disney com tudo pago e ainda assim precisavam do meu dinheiro. Em outro tempo, eu teria corrido para o banco imediatamente, preocupado que meus filhos passassem qualquer tipo de necessidade. Mas hoje, olhando para a pasta com o contrato de venda em cima da mesa da cozinha, tudo que senti foi uma calma profunda. Juliana, fica difícil agora. Como assim, pai? O senhor sempre tem dinheiro guardado. É só fazer uma transferência pelo aplicativo. Não é tão simples assim, filha. Eu estou no meio de uma negociação aqui e meu dinheiro está meio comprometido no momento. Comprometido? Que negociação, pai? Negócios, Juliana. Coisas que eu preciso resolver. Mas, pai, é urgente. A gente está aqui sem dinheiro. Como assim sem dinheiro? Vocês planejaram uma viagem internacional e não planejaram o dinheiro direito? Isso é responsabilidade de vocês, não minha. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. Depois ouvi a voz dela, agora irritada. Que deu no senhor, pai? O senhor nunca negou ajuda pra gente. É só 3.000 reais. Eu sei quanto é, Juliana. E não vou transferir. Vocês são adultos. Vocês organizaram essa viagem. Vocês se virem. Mas, pai, gaguejou ela. Juliana, escuta bem o que vou te falar. Vocês me disseram que eu era velho demais para acompanhar vocês, que eu era um peso, que eu atrapalhava o ritmo. Então está aqui o ritmo novo. Eu cuido da minha vida e vocês cuidam da vida de vocês. O Diego tem cartão de emergência, vocês têm cartão de crédito. Dá um jeito. Desliguei. As mãos tremiam levemente. Não era raiva. Era a emoção de finalmente ter colocado um limite. Meu celular tocou novamente. Dessa vez era o Diego. Não atendi. Depois foi o Marcelo. Também não atendi. Coloquei o celular no silencioso e fui tomar banho. Precisava me preparar. Amanhã seria o grande dia. Dormi pesado naquela noite. Pela primeira vez em semanas, não tive sonhos ruins. Acordei na quinta-feira com o sol entrando pela janela. Me arrumei com calma, vesti uma calça social e uma camisa de botão. Nada de roupa de mecânico. Hoje eu não era o Wilson da oficina.
Hoje eu era o Wilson que estava assinando sua alforria. Cheguei ao cartório 5 minutos antes das 9. O Joaquim já estava lá, junto com o advogado. Bom dia, Wilson. Pronto para mudar de vida? Mais do que pronto, Joaquim. O tabelião nos recebeu numa sala reservada. A escritura já estava pronta, impressa em papel timbrado oficial. Li cada linha com atenção. Tudo estava exatamente como combinado. Valor correto, condições claras, transferência de propriedade definitiva. O tabelião explicou todos os trâmites legais. Confirmou minha identidade. Verificou os documentos. A oficina está vazia conforme o combinado? Perguntou o advogado. Completamente operacional. Ferramentas, equipamentos, tudo funcionando. É só assumir e começar a trabalhar. Perfeito. Vamos assinar então? O tabelião colocou a escritura na minha frente. Estendeu uma caneta. Por um breve segundo, imagens passaram pela minha cabeça. O dia que inaugurei a oficina. A Sandra rindo ao meu lado. Os meninos pequenos correndo pelo galpão. Natal, aniversários, churrascos. 25 anos de história. Mas então lembrei da frase da Juliana. Essa viagem é para os jovens. Lembrei do Marcelo. O senhor seria uma preocupação desnecessária. Lembrei de todos os almoços que preparei sozinho. Todas as vezes que consertei carro de graça. Todas as contas que paguei enquanto eles gastavam em futilidades. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu. Assinei meu nome. Wilson Rocha. O Joaquim assinou logo em seguida. O tabelião carimbou, registrou, autenticou. Está feito, senhores. A oficina Rocha Motors agora pertence oficialmente ao senhor Joaquim Tavares. Parabéns aos dois. O Joaquim pegou o celular e fez a transferência na hora. Meu telefone vibrou com a notificação do banco. Olhei a tela. O valor tinha entrado. Era real. Não era sonho. Negócio fechado, Wilson. Prazer fazer negócios com você. Espero que aproveite bem esse dinheiro. Pode ter certeza que vou aproveitar, Joaquim. Saí do cartório com uma sensação estranha. Não era tristeza. Não era arrependimento. Era como se tivessem tirado um peso enorme das minhas costas. Entrei no carro e fiquei sentado ali por alguns minutos, apenas processando tudo. Meu celular tinha 17 chamadas perdidas. Todas da Juliana e do Diego. 3 mensagens de áudio. Abri a primeira. Era a Juliana, com a voz alterada. Pai, o senhor precisa ligar para a gente urgente. A gente está com um problema sério aqui e precisa da sua ajuda. Deletei sem ouvir as outras. Liguei o carro e fui para casa. Tinha planos para fazer. Cheguei em casa, preparei um almoço tranquilo, sentei na varanda e abri o notebook. Acessei o site de cruzeiros que tinha visto dias atrás. Dessa vez não fiquei apenas olhando. Escolhi um pacote de 30 dias navegando pela costa da América do Sul. Buenos Aires, Montevidéu, Ushuaia, Punta Arenas, Valparaíso. Lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo, porque estava trabalhando para sustentar os sonhos dos outros. O preço que antes me assustava agora era perfeitamente possível. Peguei o cartão de crédito e finalizei a compra. Confirmação de reserva. Embarque em 25 dias. Sorri sozinho. Meus filhos voltariam da Disney em 10 dias. Teriam 15 dias para descobrir o que aconteceu antes de eu embarcar. 15 dias para entenderem que o pai velho e cansado tinha tomado uma decisão. O celular tocou novamente. Dessa vez era um número desconhecido. Atendi. Alô, seu Wilson? Aqui é do banco. Estamos ligando para confirmar uma transferência de alto valor que entrou na sua conta hoje pela manhã. Houve algum problema? Não, nenhum problema. A transferência está correta. Ah, ótimo. É que como foi um valor expressivo, nosso sistema faz essa verificação de segurança. O senhor gostaria de falar com um gerente sobre investimentos? Não, obrigado. Estou satisfeito com minha conta da forma como está. Desliguei. Investimentos. Todo mundo querendo me dizer o que fazer com meu dinheiro. Mas pela primeira vez na vida, as decisões eram exclusivamente minhas. Os dias seguintes foram tranquilos. Arrumei a casa, organizei documentos, separei roupas velhas para doar. Comecei a me desfazer de coisas que não precisava mais.
Era como se estivesse fazendo uma limpeza não só na casa, mas na vida. 7 dias depois da venda da oficina, recebi uma ligação do Mário. Chefe, quer dizer, seu Wilson. Como o senhor está? Estou bem, Mário. E aí? Como estão as coisas com o novo dono? Estão boas. O seu Joaquim é gente boa. Manteve todo mundo, aumentou o salário como prometeu. Mas confesso que a oficina não é a mesma sem o senhor. Tudo muda, Mário. Mas fico feliz que vocês estejam bem. Era tudo o que eu queria saber. Obrigado por ligar. Tchau, seu Wilson. Cuida-se. Desliguei com um sorriso. Pelo menos tinha feito algo certo. Os funcionários estavam protegidos. Amanhã seria o dia. O avião dos meus filhos pousaria às 6 da tarde. Provavelmente chegariam em casa por volta das 8. E eu estaria lá, esperando. Não com o jantar pronto. Não com a casa limpa e arrumada para recebê-los. Mas com a verdade. Preparei um café tranquilo na manhã seguinte. Me sentei na varanda e fiquei observando o movimento da rua. Vizinhos indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida seguindo seu curso normal. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era do Diego. Pai, estamos chegando hoje. Avião pousa às 6. Não respondeu nenhuma das nossas ligações essa semana. Está tudo bem? Está tudo bem, filho. Nos vemos hoje à noite. Foi a única resposta que dei. As horas passaram devagar. Às 5 da tarde, tomei banho, me arrumei, coloquei uma roupa confortável. Não fiz janta, não arrumei a casa além do básico. Apenas esperei. Às 8h15 ouvi o barulho de carro estacionando na frente de casa. Vozes cansadas, arrastadas. O portão se abriu e lá estavam eles. Malas sujas, rostos vermelhos de sol. Aquela aparência de quem passou 10 dias em parques de diversão e voltou mais cansado do que saiu. Oi, pai, disse a Juliana entrando sem cerimônia e largando as malas no corredor. Nossa, que viagem cansativa. O senhor fez comida? A gente está morrendo de fome. Não fiz comida, Juliana. Ah, pai, sério? Reclamou ela jogando a bolsa no sofá. Tudo bem, a gente pede delivery. Eles se espalharam pela sala. O Marcelo foi direto para o banheiro. Os meninos ligaram a televisão. O Diego se jogou no sofá, como se a casa fosse deles, como se eu fosse o empregado que deveria ter tudo pronto para recebê-los. Precisamos conversar. Anunciei em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Conversar sobre o quê, pai? Perguntou o Diego bocejando. Sobre mudanças. Mudanças importantes que aconteceram enquanto vocês estavam fora. A Juliana parou de mexer no celular e me olhou. Que tipo de mudanças? Mudanças patrimoniais. Mudanças que afetam vocês diretamente. O Marcelo saiu do banheiro e veio para a sala. Todos estavam me olhando agora com aquela expressão de quem não entende onde a conversa vai dar. Sentei na poltrona. A mesma poltrona onde a Sandra costumava sentar para ler. A poltrona que agora era só minha. Enquanto vocês estavam na Disney, eu vendi a oficina. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Até as crianças pararam de prestar atenção na televisão e olharam para mim. Vendeu? Repetiu a Juliana como se não tivesse entendido direito. Vendeu o quê? A oficina. Rocha Motors. Vendi para o Joaquim Tavares. Escritura assinada, dinheiro na conta, negócio fechado. Não é possível, disse o Diego se levantando do sofá. O senhor não pode ter feito isso sem falar com a gente. Posso sim, Diego. E fiz. A oficina estava no meu nome. Eu sou o único proprietário. Não preciso de autorização de ninguém. Mas, pai, aquela oficina é o patrimônio da família, gritou a Juliana com a voz aguda. Era para ser nossa herança. Herança? Repeti com uma calma que até me surpreendeu. Herança de quem? De vocês que me tratam como um velho inútil? Vocês que me excluíram da viagem porque eu ia atrapalhar o ritmo? Ninguém te excluiu, pai, disse o Diego. A gente só achou que seria cansativo para o senhor. Cansativo, repeti. Engraçado. Não achei nada cansativo vender a oficina. Não achei nada cansativo ir ao cartório assinar a escritura. Não achei nada cansativo organizar minha vida nova. O Marcelo tentou usar o tom de voz dele.
Aquele tom de homem racional que tanto me irrita. Seu Wilson, o senhor fez isso num momento de raiva. A gente entende. Mas dá para reverter, não dá? A gente fala com o Joaquim e explica a situação. Não dá para reverter nada, Marcelo. E não foi num momento de raiva. Foi num momento de lucidez. A maior lucidez que tive em anos. Mas o que a gente vai fazer agora? Perguntou a Juliana com lágrimas nos olhos. A oficina era nossa segurança. Era onde a gente podia consertar os carros de graça. Era. Exatamente. Interrompi. Era onde vocês consertavam carro de graça. Era onde vocês tiravam peças sem pagar. Era onde vocês me usavam como mecânico pessoal e nunca pagaram um único centavo por isso. Não é assim, pai, protestou o Diego. A oficina é sua. Claro que a gente usava. Era nosso direito. Direito? Perguntei, me levantando da poltrona. Direito é o que vocês acham que tem sobre tudo que é meu. Direito de usar, direito de gastar, direito de decidir que eu sou velho demais para viajar com vocês, mas jovem demais para ter paz. A Juliana enxugou as lágrimas. Mas eu sabia que não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração por perder algo que ela considerava dela. E o dinheiro, pai? Onde está o dinheiro da venda? Está na minha conta, respondei. E vai continuar na minha conta. O senhor vai fazer o que com ele? Perguntou o Marcelo com aquele tom de desafio. Vou viver, Marcelo. Vou fazer algo que vocês me disseram que eu não podia mais fazer. Vou viajar. Comprei um cruzeiro de 30 dias pela América do Sul. Embarco daqui a 15 dias. A Juliana soltou uma risada nervosa, histérica. O senhor, num cruzeiro, sozinho. Quem vai cuidar do senhor se passar mal? Quem disse que vou passar mal? Estou com a saúde em dia. E se passar, tem equipe médica no navio. Não vão faltar pessoas dispostas a me ajudar, ao contrário da minha própria família. Isso é loucura, pai, disse o Diego. O senhor está tendo algum tipo de crise. A gente precisa marcar um médico. A única crise que tive foi de consciência, Diego. Crise de perceber que passei a vida inteira me anulando para agradar vocês. E sabe o que descobri? Descobri que não sou velho. Não sou cansado, não sou incapaz. Eu era apenas conveniente demais para vocês me deixarem ser livre. O Marcelo tentou uma última cartada. E a casa, seu Wilson? Essa casa é nossa também. A gente sempre vem aqui. Essa casa é minha, Marcelo. E vocês são bem-vindos a visitarem. Mas agora com regras novas. Não é mais depósito de roupa suja. Não é mais restaurante de graça. Não é mais oficina mecânica. É a minha casa. E na minha casa eu estabeleço as regras. A Juliana se levantou bruscamente. A gente vai embora. Vamos, Marcelo. Pega as crianças. Vão mesmo? Perguntei. Vão fugir porque pela primeira vez na vida o pai de vocês disse não? Porque pela primeira vez eu pensei em mim antes de pensar em vocês? Não é isso, pai, começou o Diego. É exatamente isso, interrompi. Vocês me consideram um peso quando é conveniente e uma solução quando precisam. Mas acabou. O banco Wilson fechou. A oficina Wilson foi vendida. O que sobrou foi o Wilson que vocês não conhecem. O Wilson que vai viver os anos que lhe restam da forma que ele quiser. Eles juntaram as coisas rapidamente. Chamaram as crianças que nem entendiam direito o que estava acontecendo e foram em direção à porta. A Juliana parou no batente e se virou. O senhor vai se arrepender disso, pai. Pode ser, Juliana. Mas vai ser o meu arrependimento, a minha escolha, a minha vida. Algo que eu não tive direito de ter nos últimos anos. A porta bateu. Ouvi o carro ligar e partir. Fiquei ali parado na sala vazia por alguns minutos. Não chorei. Não me arrependi. Apenas respirei. Respirei fundo como quem estava preso e acabou de sair da cadeia. Nos dias seguintes, eles tentaram me ligar. Não atendi. Mandaram mensagens. Não respondi. Até que na segunda semana, recebi um e-mail da Juliana. Pai, precisamos conversar como adultos. A gente entende que o senhor ficou magoado. Mas vender a oficina foi um exagero. A gente podia ter resolvido isso conversando. Li o e-mail 2 vezes.
Pela primeira vez, ela reconhecia que eu tinha ficado magoado. Mas ainda assim, jogava a culpa em mim. Ainda assim, eu é que tinha exagerado. Respondi: Juliana, não foi exagero. Foi sobrevivência. Passei anos sobrevivendo às custas da minha própria vida para bancar a vida de vocês. Agora vou viver. De verdade. Vou embarcar no meu cruzeiro semana que vem. Quando eu voltar, se vocês quiserem conversar de verdade, sem cobranças, sem julgamentos, a porta estará aberta, mas será nos meus termos. Enviei e fechei o notebook. Os dias que antecederam a viagem foram intensos. Organizei documentos, paguei contas adiantadas, deixei tudo em ordem. Avisei alguns amigos próximos sobre a viagem. A reação deles foi completamente diferente da reação dos meus filhos. Que massa, Wilson, comentou o Carlos, amigo de décadas. Você merece, cara. Aproveita muito. Cuida da saúde e manda foto. Isso que é vida, disse o seu João, vizinho antigo. A gente trabalha a vida toda para os filhos e esquece de viver para a gente. Você está certíssimo. Na véspera do embarque, estava terminando de arrumar a mala quando a campainha tocou. Olhei pelo visor. Era o Diego. Sozinho. Abri a porta. Oi, pai. Oi, filho. Posso entrar? Pode. Ele entrou meio sem jeito com as mãos nos bolsos. Sentou no sofá sem eu precisar convidar. Fiquei em pé, esperando. Pai, eu vim pedir desculpas. Não pela Juliana, não pelo Marcelo, por mim. Eu fui omisso. Eu vi o jeito que tratavam o senhor e não fiz nada. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. O senhor tem razão, continuou. A gente se acostumou a usar o senhor. Acostumou a achar que o senhor estava ali só para servir a gente. E quando o senhor quis participar da nossa viagem, da nossa diversão, a gente te excluiu. Isso foi cruel. Senti minha garganta apertar, mas mantive a compostura. Obrigado por reconhecer, Diego. Isso significa muito. Mas preciso que você entenda que não fiz o que fiz por vingança. Fiz por necessidade. Eu entendo, pai. E não vim aqui pedir para o senhor desfazer nada. Vim pedir para o senhor aproveitar essa viagem. Aproveitar cada minuto. O senhor merece. Dessa vez não consegui segurar. Uma lágrima solitária escorreu. Limpei rapidamente. Obrigado, filho. Ele se levantou, veio até mim e me deu um abraço. Um abraço de verdade, daqueles apertados que fazia quando era criança. A gente se falou quando o senhor voltar, tá? Pode ser nos seus termos, como o senhor disse. Mas a gente vai conversar de verdade. Combinado, Diego. Depois que ele saiu, sentei na poltrona e deixei as emoções virem. Chorei um pouco. Não de tristeza, mas de alívio. Pelo menos um dos meus filhos tinha entendido. Talvez houvesse esperança. Mas isso seria problema para o Wilson que voltaria da viagem. O Wilson de agora tinha uma mala para terminar de arrumar. No dia do embarque, acordei às 5 da manhã. O táxi chegaria às 7 para me levar até o Porto de Santos. Tomei café calmamente, dei uma última olhada na casa, tranquei tudo com cuidado. O motorista do táxi era um senhor simpático, uns 10 anos mais velho que eu. Viagem boa, moço. Cruzeiro de 30 dias pela América do Sul. Rapaz, isso que é vida. Aproveita bastante. A gente só vive uma vez. Exatamente. Concordei sorrindo. Chegamos ao porto às 9 da manhã. O navio era enorme, imponente, branco e reluzente sob o sol. Fiz o check-in, recebi a chave da minha cabine e embarquei. A cabine não era nada luxuosa, mas era confortável. Cama de casal, banheiro privativo, uma pequena varanda com vista para o mar. Perfeito para mim. Arrumei minhas coisas no armário, tomei banho e fui explorar o navio. Restaurante, piscina, academia, sala de jogos, teatro, tudo à disposição. Às 3 da tarde, o navio apitou alto. Estava na hora de partir. Fui até o deck e fiquei encostado na grade, vendo o porto se afastar lentamente. São Paulo ficava para trás. Minha vida antiga ficava para trás. E pela primeira vez em décadas, eu me sentia realmente livre. Tirei o celular do bolso e abri o grupo da família. Digitei. Embarquei. Estou bem. Vou ficar 30 dias sem internet boa.
Nos falamos quando eu voltar. Beijão para todos. Coloquei o celular no modo avião. O Wilson conectado, aquele sempre disponível para resolver problemas, tinha se desligado. O Wilson navegador estava apenas começando. No jantar daquela primeira noite, me sentei numa mesa com outros passageiros. Um casal de Curitiba, uma senhora viúva de Florianópolis e um senhor aposentado de Porto Alegre. Conversamos sobre a vida, sobre o que cada um fazia antes de se aposentar, sobre os motivos que nos levaram àquela viagem. Quando chegou minha vez de contar, fui honesto. Vendi meu negócio de 25 anos porque percebi que estava vivendo para os outros, e não para mim. Agora estou aqui tentando descobrir quem é o Wilson sem o peso de ser pai, provedor e mecânico. O senhor de Porto Alegre, seu Antônio, bateu na mesa. Palmas para você, rapaz. Eu esperei até os 70 para fazer isso. Você está fazendo aos 58. Está no lucro. A senhora de Florianópolis, Dona Carmen, sorriu. Eu também vendi tudo depois que meu marido morreu. Os filhos acharam um absurdo. Mas sabe o que descobri? Descobri que eu não estava traindo a memória dele vivendo. Estava honrando. Porque ele ia querer me ver feliz, não presa numa casa cheia de lembranças tristes. Concordei em silêncio. A Sandra também ia querer me ver feliz. Os dias no navio foram passando. Acordava cedo para ver o nascer do sol no mar. Fazia caminhadas no deck. Participava das atividades. Assistia peças de teatro, joguei sinuca, nadei na piscina. Coisas simples que não fazia há anos porque sempre estava ocupado demais resolvendo a vida dos outros. Em Buenos Aires, desci do navio e fiz o City Tour. Caminhei pela Casa Rosada, visitei o bairro de La Boca, comi um bife à milanesa num restaurante tradicional. Tudo sozinho, no meu ritmo, sem pressa, sem cobranças. Em Montevidéu, conheci um senhor brasileiro que também viajava sozinho. Estava fugindo de um casamento tóxico de 30 anos. A gente não precisa morrer para renascer, disse ele tomando uma cerveja comigo num bar de frente para o mar. A gente só precisa ter coragem de mudar. E você teve essa coragem. Em Ushuaia, o ponto mais ao sul do continente, fiquei olhando para as montanhas geladas e para o mar cinza. Pensei em como tinha chegado longe. Não só geograficamente. Tinha chegado longe na jornada de me reencontrar. Tirei uma foto daquele lugar e guardei para mim. Não postei em rede social. Não mandei para ninguém. Aquela memória era só minha. No 15º dia de viagem, numa noite calma com o navio navegando suavemente, subi no deck superior e sentei numa espreguiçadeira. O céu estava estrelado. A lua cheia iluminava o mar. Peguei o caderno que tinha comprado na primeira parada e comecei a escrever. Escrevi sobre a dor de ser excluído, sobre a raiva que senti, sobre a decisão de vender a oficina, sobre o medo de estar errando. Mas também escrevi sobre a liberdade, sobre acordar sem o peso de ter que resolver problemas que não são meus, sobre conhecer lugares novos, sobre as amizades que estava fazendo, sobre me olhar no espelho e reconhecer o Wilson que existe além de pai e provedor, porque durante tanto tempo eu tinha me esquecido de quem eu era. Tinha virado apenas uma função: o pai, o mecânico, o banco, o solucionador de problemas. Mas eu sou mais do que isso. Sou Wilson Rocha. Tenho 58 anos. Gosto de música sertaneja, de churrasco, de conversa boa. Gosto de ver o mar. Gosto de conhecer lugares novos. Tenho sonhos que não envolvem ninguém além de mim. E isso não me faz egoísta. Me faz humano. No 20º dia, no meio do trajeto entre Valparaíso e Lima, recebi uma mensagem no sistema interno do navio. Era da recepção informando que tinha chegado um e-mail importante na minha conta e que eles podiam imprimir se eu quisesse. Fui até a recepção e peguei o papel. Era um e-mail da Juliana. O tom era diferente. Pai, não sei se essa mensagem vai chegar. Sei que o senhor está sem internet, mas preciso escrever. O Diego conversou comigo. Contou da conversa de vocês antes do senhor embarcar. E eu fiquei pensando muito. O senhor tem razão. A gente te tratou mal.
Tratou como se o Senhor fosse só uma ferramenta para facilitar nossa vida. E quando o Senhor quis ser tratado como pessoa, como alguém que também tem vontade de se divertir, a gente te descartou. Desculpa, pai. De coração. Não estou pedindo para o Senhor voltar atrás em nada. O que está feito, está feito. E honestamente, acho que foi necessário. Foi um choque que a gente precisava. Mas quando o Senhor voltar, gostaria de conversar. De verdade. Não sobre dinheiro, não sobre oficina. Sobre nós. Sobre como reconstruir uma relação onde o Senhor seja respeitado. Espero que esteja aproveitando cada segundo dessa viagem. O Senhor merece. Beijo grande. Juliana. Sentei num banco do corredor do navio segurando aquele papel. Li 3 vezes. Não era o pedido de desculpas perfeito. Ainda tinha um pouco daquela defesa, daquele tentar justificar. Mas era um começo. Era reconhecimento. Era a porta se abrindo para uma conversa real. Dobrei o papel e guardei no bolso. Isso seria assunto para quando voltasse. Por enquanto, ainda tinha 10 dias de viagem. 10 dias para continuar me descobrindo. Os últimos dias do cruzeiro foram tranquilos. Participei de uma aula de dança. Algo que nunca tinha feito. Fiz aula de fotografia com o celular. Assisti a palestras sobre história da América do Sul. Cada dia era uma descoberta nova, não sobre lugares, mas sobre mim mesmo. Descobri que gosto de ler poesia. Descobri que consigo conversar sobre filosofia, mesmo sem ter estudado. Descobri que sou bom em fazer amigos quando não estou preocupado em ser útil para alguém. No último dia, antes de atracar de volta em Santos, fiz questão de assistir ao pôr do sol do deck superior, junto com Dona Carmen e seu Antônio, que tinham se tornado meus amigos de viagem. Brindamos com taças de espumante. A vida nova, disse seu Antônio levantando a taça. A vida nova, repeti, mas no meu peito corrigi mentalmente. A vida. Apenas a vida. Porque nova ela sempre foi. Eu é que tinha me esquecido de vivê-la. O navio atracou às 7 da manhã. O processo de desembarque foi rápido. Peguei minha mala, agradeci a tripulação e pisei em terra firme de volta ao Brasil. Tinha passado 30 dias fora. 30 dias sem me preocupar com ninguém além de mim. E estava voltando diferente. Não melhor ou pior. Apenas diferente. Mais inteiro. Liguei o celular que tinha ficado desligado a viagem toda. As notificações começaram a chegar aos montes. Mensagens, e-mails, ligações perdidas. Mas nada urgente. Nada que tivesse acabado com o mundo por eu não estar disponível. Chamei um Uber para me levar para casa. O motorista tentou puxar conversa. Viagem boa. Muito boa. A melhor que já fiz na vida. Chegando em casa, abri o portão e entrei. A casa tinha aquele cheiro de fechado. Abri as janelas, deixei o ar circular. Coloquei a mala no quarto para arrumar depois. Primeiro fui tomar um banho longo, daqueles de água quente que só o chuveiro de casa proporciona. Me olhei no espelho depois do banho. Tinha um bronzeado leve. O rosto parecia mais relaxado. Os olhos tinham um brilho diferente. Não era a aparência de um homem velho e cansado. Era a aparência de um homem vivo. Fui até a cozinha e preparei um café. Sentado à mesa, finalmente abri o celular para ler as mensagens com calma. A maioria era do Diego e da Juliana. Algumas do Marcelo também. As primeiras mensagens da primeira semana ainda tinham aquele tom de cobrança. Pai, precisa responder. Pai, a gente precisa conversar. Mas conforme os dias foram passando, o tom mudou. Pai, espero que esteja bem. Pai, quando voltar, vamos conversar sem brigar. Diego mandou uma foto dele com os meninos. Os meninos mandaram um beijinho para o vovô. Quando o senhor voltar, eles querem te ver. Sorri. Claro que eu queria ver meus netos. Eles não tinham culpa de nada. Mas agora seria diferente. Agora eu não seria o vovó que resolve tudo. Seria o vovó que brinca, que conta histórias, que aproveita o tempo com eles sem se anular no processo. Tinha uma mensagem do Joaquim Tavares também. Wilson, espero que esteja aproveitando a vida. A oficina está bombando. Muito obrigado pela oportunidade. Se precisar de algo é só falar. Respondi. Joaquim,
Que bom saber que está tudo bem. Estou ótimo. Aproveite o negócio. Abraço. Tinha uma mensagem do Mário, meu antigo funcionário. Seu Wilson só queria agradecer de novo. O seu Joaquim é gente boa, mas o senhor fez falta aqui. Espero que esteja feliz. Respondi. Estou feliz, Mário. Muito feliz. Cuida-se. Não tinha mensagem do Marcelo além das primeiras. Isso não me surpreendeu. Ele nunca foi de pedir desculpas ou reconhecer erros. Mas tudo bem. Eu não estava mais esperando validação de ninguém. Passei o resto do dia organizando a casa, lavando as roupas da viagem, arrumando tudo no lugar. À noite, sentado na varanda, liguei para o Diego. Oi, pai. Chegou? Cheguei hoje de manhã. Como vocês estão? Estamos bem. E o senhor? Como foi a viagem? Foi incrível, filho. Conheci lugares lindos, fiz amigos, aproveitei cada minuto. Que bom, pai, fico muito feliz. Olha, a Juliana quer falar com o senhor. O senhor topa? Topo, sim. Mas deixa para amanhã. Hoje quero só descansar. Amanhã eu passo aí. Ou vocês vêm aqui, como preferirem. Vamos aí, pai. Leva os meninos? Leva. Vou fazer um almoço simples. Nada daqueles churrascos gigantes de antes. Está ótimo, pai. Obrigado. Boa noite. Boa noite, filho. Desliguei o telefone e fiquei olhando as estrelas. Amanhã seria um novo capítulo, mas eu estava pronto. No dia seguinte, acordei cedo e fui ao mercado. Comprei coisas simples para o almoço. Macarrão, molho de tomate, frango, salada. Nada muito elaborado. Não era mais o pai que passava o dia na cozinha para impressionar. Era o pai que fazia uma refeição gostosa, mas sem exageros. Por volta das 11h30, a campainha tocou. Eram eles, Juliana, Marcelo, os meninos. O Diego chegou logo depois. Todos entraram com uma postura diferente. Menos invasiva, mais respeitosa. Vovô! Gritou o Rafael correndo para me abraçar. Trouxe presente? Trouxe sim, campeão. Mas primeiro vamos almoçar. Nos sentamos à mesa. Servi a comida. Todos comeram em silêncio por alguns minutos. Até que a Juliana quebrou o gelo. Pai, obrigada por nos receber. Vocês são meus filhos. Sempre serão bem-vindos. Mas agora com algumas regras novas, não é? Perguntou o Marcelo com um meio sorriso. Exatamente. Com regras que envolvem respeito mútuo. Entendemos, pai, disse a Juliana. E queremos pedir desculpas de novo. Pessoalmente. A gente errou. Errou feio. Aceitei o pedido de desculpas com um aceno de cabeça. Olhei para cada um deles. Meus filhos, meu genro, meus netos. Ainda eram família. Mas agora a dinâmica tinha mudado. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, comecei. Eu não vendi a oficina para punir vocês. Vendi porque percebi que estava me anulando. Estava vivendo apenas como ferramenta para facilitar a vida de vocês. E isso não é saudável. Não para mim e, acreditem ou não, não para vocês também. Como assim? Perguntou o Diego. Porque enquanto eu estava ali resolvendo tudo, vocês não aprendiam a se virar. Não aprendiam a dar valor nas coisas. Vocês me viam como garantia, não como pessoa. Tem razão, reconheceu a Juliana. A gente se acostumou mal. E sobre a oficina, pai? Perguntou o Marcelo. O senhor não se arrepende? Não me arrependo. O Joaquim está cuidando bem. Os funcionários estão protegidos. E eu estou livre. Livre de quê, pai? Perguntou o Diego. Livre para ser o Wilson, além de pai e provedor. Livre para viajar, para conhecer, para viver. Coisa que eu não fazia há décadas. E o senhor vai continuar viajando? Vou. Na verdade, já estou olhando o próximo destino. Pensei em ir para o Nordeste, conhecer as praias, a cultura. Talvez ficar uns 2 meses por lá. 2 meses? Repetiu a Juliana. 2 meses, confirmei. Tenho dinheiro guardado, tenho saúde, tenho vontade. Por que não? Eles digeriram a informação em silêncio. Percebi que estavam processando a ideia de um pai independente, que não ficaria em casa esperando eles precisarem de algo. E a gente, pai? Perguntou o Diego com a voz baixa. Como fica a gente? Vocês continuam sendo meus filhos. Isso não muda. Mas agora vocês precisam aprender a caminhar sozinhos. Resolver os próprios problemas.
cuidar da própria vida. Eu posso estar presente emocionalmente, mas não vou mais ser o banco nem o solucionador oficial. A Juliana limpou as lágrimas que começaram a cair. Isso é justo, pai. A gente merece. E vamos aprender. O Marcelo, pela primeira vez desde que o conheço, falou algo sensato. Seu Wilson, o senhor nos deu uma lição dura, mas necessária. Obrigado por isso. Acenei com a cabeça. Depois do almoço, fiquei na sala conversando com eles. Contei sobre a viagem, mostrei fotos, falei dos lugares que conheci, das pessoas que conheci. Os meninos ficaram animados. Vovô, da próxima vez leva a gente? Pediu o Rafael. Se vocês se comportarem e se os pais de vocês conseguirem bancar a parte de vocês, quem sabe? Respondi sorrindo. Mas não era promessa, era possibilidade. Eles foram embora no fim da tarde. Abraços sinceros, promessas de manter contato mais saudável, de respeitar meu espaço e meu tempo. Só o tempo diria se era genuíno ou temporário. Mas eu estava em paz independente do resultado. Nos dias seguintes, estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, fazia exercícios, tomava café sem pressa, ia ao parque caminhar. Encontrava com amigos para jogar dominó. Voltei a frequentar a igreja aos domingos, algo que tinha parado de fazer depois que a Sandra morreu. Comecei um curso de fotografia online. Sempre gostei de fotografar, mas nunca tive tempo de aprender direito. Agora tinha tempo. Tinha tempo para tudo que eu quisesse. A Juliana passou a me ligar uma vez por semana. Conversas normais de pai e filha, sem pedidos de dinheiro, sem cobranças, apenas conversas. O Diego aparecia de vez em quando para tomar um café, trazia os meninos e passávamos a tarde juntos. Mas agora eles não bagunçavam tudo e iam embora deixando a casa destruída. Havia respeito. O Marcelo continuava sendo o Marcelo. Educado, mas distante. Tudo bem. Eu não precisava ser melhor amigo do meu genro. 2 meses depois do meu retorno, fechei o pacote para o Nordeste. 2 meses em Natal, passeando pela região, conhecendo a cultura, comendo a comida local, aproveitando o sol e o mar. Quando avisei a família, a reação foi completamente diferente daquela da primeira viagem. Que legal, pai, disse a Juliana. Tira muitas fotos para a gente. Aproveita bastante, disse o Diego. E não esquece de ligar de vez em quando para a gente saber que está bem. Eu prometi que ligaria. Mas deixei claro que não estaria disponível o tempo todo. Tinha uma vida para viver. Nessa segunda viagem, me hospedei numa pousada simples, mas aconchegante. Aluguel por mês saiu mais barato. Acordava com o som das ondas, tomava café da manhã na varanda da pousada, ia caminhar na praia. Conheci um grupo de senhores que jogavam futevôlei toda manhã. Me juntei a eles. No começo, sofri. O corpo reclamou. Mas aos poucos fui pegando o ritmo. E a sensação de jogar bola de novo, de suar, de rir, de me sentir jovem era indescritível. Conheci uma senhora chamada Marisa. Ela tinha 62 anos. Era professora aposentada, viúva há 3 anos. Nos conhecemos numa excursão para ver os golfinhos e acabamos sentando juntos no ônibus. Conversamos a viagem toda. Você viaja sozinho? Ela perguntou. Sozinho, mas não solitário, respondi. E você? Mesma coisa. Depois da morte do meu marido, decidi que não ia ficar em casa esperando a vida passar. Nos tornamos amigos. Fazíamos passeios juntos. Jantávamos juntos algumas vezes por semana. Nada romântico. Apenas uma companhia boa. Alguém que entendia o que era recomeçar. Certa noite, jantando num restaurante de frutos do mar, a Marisa me perguntou: Você se arrepende de ter vendido seu negócio? Pensei por um momento. Não. Foi a melhor decisão que tomei. Por quê? Porque percebi que estava vivendo em função dos outros. E a vida é curta demais para isso. Ela sorriu. Eu penso a mesma coisa. Por isso estou aqui. Aproveitando enquanto posso. Exatamente. Aproveitando enquanto podemos. Fiquei 2 meses em Natal. Depois passei 15 dias em João Pessoa e mais 15 em Recife. Quando voltei para São Paulo, já tinha feito 5 meses desde a venda da oficina.
Chegar em casa depois de tanto tempo foi estranho. A casa parecia menor, mais silenciosa, mas não de forma ruim. Era um silêncio de paz, não de solidão. Desmanchei as malas, organizei tudo. Liguei para os filhos avisando que tinha chegado. Ambos vieram me visitar no dia seguinte. Trouxeram comida pronta, não esperavam que eu cozinhasse. Pai, a gente tem uma novidade, disse a Juliana com os olhos brilhando. Que novidade? O Marcelo conseguiu uma promoção boa no trabalho. A gente vai conseguir se estabilizar financeiramente melhor agora. Que ótimo, filha. Fico feliz por vocês. E eu também tenho novidade, disse o Diego. A Amanda e eu vamos casar. Parabéns, filho. Quando? Daqui a 6 meses. Vai ser algo simples, só família e amigos próximos. E claro que o senhor é convidado de honra. Sorri. Vou estar lá. Vou tirar muitas fotos. Depois do anúncio das novidades, ficamos conversando sobre a vida deles. Pela primeira vez, não estavam me pedindo nada, apenas compartilhando. Apenas conversando como família de verdade. E como está o seu dinheiro, pai? Perguntou a Juliana com cuidado. O senhor está gerenciando bem? Estou. Fiz alguns investimentos conservadores. Tenho uma reserva para emergências. E tenho dinheiro separado para continuar viajando. Que bom, disse ela. A gente fica mais tranquilo sabendo que o senhor está se cuidando. Me cuidando e me divertindo, completei. Exatamente, concordou o Diego. É o que a gente quer para o senhor. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda como tinha feito tantas vezes. Peguei o caderno onde tinha escrito durante a primeira viagem e comecei a escrever de novo. Escrevi sobre como a mudança tinha sido difícil, mas necessária. Sobre como tinha doído se desfazer de algo que construí com tanto esforço. Mas também sobre como tinha sido libertador. Como tinha me reconectado comigo mesmo. Como tinha aprendido que não é egoísmo cuidar de si. É sobrevivência. Escrevi sobre os lugares que conheci, as pessoas que conheci, as versões de mim mesmo que descobri pelo caminho. E percebi algo importante. Meu maior legado para meus filhos não era a oficina, não era dinheiro, não era patrimônio. Meu maior legado era ensinar, mesmo que de forma dura, que cada um precisa aprender a caminhar sozinho, que depender eternamente de alguém não é amor, é aprisionamento, que família não é sobre uso, é sobre respeito. Fechei o caderno e olhei para as estrelas. A Sandra estaria orgulhosa? Eu achava que sim. Ela sempre foi mais corajosa do que eu nessas questões. Sempre soube estabelecer limites. Eu tinha demorado 58 anos para aprender, mas finalmente tinha aprendido. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina equilibrada. Não viajava o tempo todo, mas também não ficava preso em casa. Passei a frequentar um grupo de teatro amador. Sempre quis atuar, mas nunca tive coragem. Agora tinha. Fiz amizade com pessoas de todas as idades. Jovens, velhos, todos com histórias diferentes, mas com uma coisa em comum. Estavam vivendo. Não apenas existindo, mas vivendo. A Juliana começou a trazer os meninos com mais frequência. Mas agora as visitas tinham horário para começar e terminar. Havia estrutura. Havia respeito pelos dois lados. O Diego se casou numa cerimônia bonita e simples. A Amanda se revelou uma mulher muito melhor do que eu tinha julgado inicialmente. Era apenas tímida, não arrogante, e ela respeitava meu espaço. No casamento, fiz um discurso curto, mas significativo. Falei sobre a importância de cada um manter sua individualidade dentro do casamento. Sobre como o amor não é anulação, é soma. Sobre como tinha aprendido isso tarde demais no meu papel de pai, mas que torcia para que eles aprendessem cedo. O salão inteiro aplaudiu. Depois, várias pessoas vieram me cumprimentar. Seu discurso foi lindo, seu Wilson, disse uma das amigas da Amanda. O senhor é inspiração. Não sou inspiração, respondi sorrindo. Sou apenas alguém que decidiu parar de viver para os outros e começar a viver para si. E isso qualquer um pode fazer. Basta coragem. 1 ano depois da venda da oficina, num domingo qualquer, acordei cedo e fui caminhar no parque. Era um dia bonito, céu azul, sol suave.
Sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei observando as pessoas. Famílias passeando com crianças. Casais de idosos caminhando de mãos dadas. Jovens correndo. Todo mundo vivendo suas vidas. E eu ali, parte daquele cenário, mas finalmente confortável na minha própria pele. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Seu Wilson? Aqui é o Joaquim. Como vai? Vou bem, Joaquim. E você? Vou ótimo. Olha, estou ligando para contar uma novidade. A oficina cresceu tanto que estou abrindo uma segunda unidade. E eu gostaria de colocar uma placa lá, em homenagem ao fundador Wilson Rocha. O senhor me dá essa honra? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque estava emocionado com a placa, mas porque percebi que aquilo não me afetava como achei que afetaria. Joaquim, eu agradeço a homenagem. Mas não precisa. A oficina é sua agora. Construa seu próprio legado. Seu Wilson, mas o senhor construiu aquilo do zero. Construí sim. E agora construí outra coisa. Construí uma vida. E para mim, isso vale muito mais do que uma placa. Joaquim ficou em silêncio. Depois disse: o senhor é um sábio, seu Wilson. Não sou sábio. Sou apenas alguém que demorou para acordar, mas quando acordou, acordou de verdade. Desliguei e continuei sentado ali no banco. Pensei em tudo o que tinha acontecido no último ano. A exclusão da viagem, a venda da oficina, o primeiro cruzeiro, o Nordeste, o reencontro com a família em novos termos. E percebi que não mudaria nada, absolutamente nada, porque cada passo daquela jornada tinha sido necessário para me trazer até aqui, até este banco, até esta paz, até esta versão de mim que finalmente estava confortável em ser quem eu sou. 3 meses depois, fiz algo que nunca tinha feito. Matriculei-me numa faculdade. História da arte. Sempre me interessei pelo assunto, mas nunca tive tempo de estudar formalmente. Agora tinha tempo e dinheiro. A coordenadora do curso franziu a testa quando viu minha idade na ficha de inscrição. O senhor tem certeza? A maioria dos alunos aqui tem 20 anos. E daí? Perguntei sorrindo. Minha cabeça funciona bem. Minhas mãos escrevem. Meus olhos enxergam. Por que eu não poderia estudar? Ela sorriu de volta. O senhor tem razão. Bem-vindo ao curso. Me tornei o aluno mais velho da turma. No começo, os jovens me olhavam com estranheza. O velho que resolveu virar universitário. Mas aos poucos fui ganhando respeito. Eu tinha vivência que eles não tinham. Conseguia fazer conexões entre a matéria e a vida real de forma que enriquecia as discussões. Fiz amizade com alguns deles. Me chamavam de Sr. Wilson. Eu pedia para chamarem apenas de Wilson. Um dia, um dos garotos me perguntou: Wilson, por que você resolveu estudar agora? Porque agora eu posso, respondi. Passei a vida trabalhando, criando filhos, construindo patrimônio. Agora estou construindo conhecimento. E não há idade para isso. Inveja de você, cara, disse outro garoto. Meu pai tem a sua idade e só reclama que está velho, que a vida acabou. Diz para ele que a vida só acaba quando a gente deixa de viver, respondi. E viver não é só existir, é experimentar, é aprender, é se surpreender. O semestre foi desafiador. Tinha que estudar, fazer trabalhos, apresentar seminários, mas era um desafio gostoso. Era algo que eu estava fazendo por mim, não por obrigação. Tirei notas boas. Não porque estava competindo com ninguém, mas porque estava genuinamente interessado. No final do semestre, a professora de História Moderna me chamou para conversar. Sr. Wilson, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que fez o senhor largar tudo e recomeçar nessa fase da vida? Contei para ela, de forma resumida, toda a história. A exclusão da viagem, a venda da oficina, a jornada de autoconhecimento. Ela me ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Quando terminei, ela disse: Isso é incrível. O senhor já pensou em escrever sobre isso? Escrever? Para quê? Para inspirar outras pessoas. Quantas pessoas estão presas em vidas que não querem, em relacionamentos abusivos com família, em trabalhos que odeiam, simplesmente por medo de mudar. Sua história mostra que é possível.
Que nunca é tarde. Pensei sobre aquilo por alguns dias. E então comecei a escrever. Não um livro formal, apenas um blog. Contando minha história, minha jornada. Chamei de Aos 58. Aprendi a viver. Os primeiros posts eram apenas para mim, mas a professora compartilhou com alguns colegas. Eles compartilharam com outros. Em 2 meses o blog tinha 1000 leitores. Em 6 meses tinha 50.000. Pessoas de todo o Brasil escrevendo comentários, contando suas próprias histórias, dizendo que tinham se inspirado. Um senhor de 70 anos escreveu: li sua história e decidi que não é tarde para mim. Vou vender minha casa que está grande demais e viajar pelo Brasil. Obrigado. Uma mulher de 50 escreveu: passei a vida inteira cuidando de todo mundo. Meus filhos me tratam como você foi tratado. Hoje, inspirada em você, disse não pela primeira vez. Obrigado por me dar coragem. Centenas de mensagens assim. E percebi algo. Minha história não era só minha. Era a história de milhares de pessoas que se anulam em nome da família, do trabalho, das expectativas dos outros. E se eu, ao compartilhar, pudesse ajudar mesmo que uma pessoa a mudar, já valeria a pena. A Juliana descobriu o blog por acaso. Uma amiga dela comentou: Juliana, tem um blog aqui que conta uma história muito parecida com a do seu pai. Ela leu. E ligou para mim. Pai, é verdade? O senhor escreveu tudo isso? Escrevi, confirmei. Está incomodada? Ela demorou para responder. Não, pai. Na verdade, me fez refletir muito. Me fez ver a situação pela ótica do senhor. E me deu vergonha. Mas também me deu orgulho. Orgulho? De quê? De ter um pai corajoso o suficiente para mudar. E humilde o suficiente para compartilhar a dor e a vitória. Desliguei emocionado. Talvez houvesse esperança. Esperança real de uma relação genuína. Hoje, 2 anos depois da venda da oficina, acordei mais uma vez vendo o nascer do sol. Mas dessa vez não era de uma janela de navio ou de uma pousada no Nordeste. Era da minha própria casa. A casa que continua sendo minha, mas que agora tem um significado diferente. Não é mais prisão. É refúgio. É base. É o lugar onde volto depois de viver. Tomei café olhando o jardim. As plantas que eu mesmo cuido. A churrasqueira que ainda uso, mas agora para mim e para amigos, não apenas para servir família ingrata. O celular tocou. Era a mensagem do grupo da família. Mas agora, um grupo diferente. Grupo onde há respeito, onde há limites, onde há amor real, não amor condicionado à utilidade. Pai, bom dia. Os meninos estão com saudade. Podemos ir aí no domingo? Sem correria, sem exigências. Podem sim. Marquei resposta com o coração. Porque apesar de tudo ainda amo meus filhos. Mas agora os amo de uma distância saudável. Amo respeitando a mim mesmo primeiro. Me levantei e fui até o escritório. Liguei o computador para escrever mais um post no blog. O título já estava na minha cabeça. 2 anos depois. O que aprendi sobre recomeçar? Comecei a digitar. Aprendi que a vida não acaba aos 50, aos 60, aos 70. A vida acaba quando paramos de nos surpreender, quando paramos de experimentar, quando paramos de acreditar que merecemos ser felizes. Aprendi que patrimônio não é o que deixamos para os filhos. Patrimônio é o que construímos dentro de nós. Aprendi que família é importante, mas não ao custo de nos anularmos completamente. Aprendi que dizer não é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Aprendi que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias até encontrarmos a versão de nós mesmos que nos faz sentir completos. Terminei o post, reli, publiquei. Em minutos, os primeiros comentários começaram a aparecer. Pessoas agradecendo. Pessoas se identificando. Pessoas decidindo mudar. E eu, Wilson Rocha, 58 anos, ex-mecânico, ex-provedor compulsivo, atual estudante de História da Arte, viajante, blogueiro e, finalmente, homem livre, sorri para a tela do computador. Porque percebi que minha filha estava certa naquela frase que mudou tudo. Essa viagem realmente era só para jovens, mas não a viagem para Disney.
Era a viagem da vida. E eu, que tinha me considerado velho demais, descobri que estava apenas começando. Descobri que juventude não é idade. É atitude. É coragem. É a capacidade de olhar no espelho e reconhecer quem você é, sem máscaras, sem papéis impostos, sem culpa. E nessa viagem, nessa jornada de redescoberta, não há idade máxima. Há apenas vontade de viver. E eu, finalmente, estava vivendo, de verdade.